Um outro procedimento que pode ser cobrado na nossa prova prática é a realização da punção lombar. Como é que realiza a punção lombar num paciente? Se for cair esse tipo de estação, provavelmente vai ser um paciente lá com meningite, né? Tem muita gente apostando nesse tema de meningite e dentro desse tema pode tanto cair pra gente demonstrar como se realiza as manobras de Kerning, de Brudzinski, né? Para ver a rigidez de nuca e também como que se realiza para verbalizar o passo a passo da punção lombar no paciente. Então, como é que a gente realiza esse procedimento, né? Não é um procedimento difícil de ser realizado, é um procedimento rápido e, como em todos os outros procedimentos, a gente tem aquele mnemônico MEPALPA ABCDE do Medway e que eu também agreguei, né, como eu comentei nas outras lives, o mnemônico do CPMED, que é o CPMED-R. Aqui, no caso, a gente não vai utilizar o do CPMED-R, porque não precisa de curativo, não precisa de retorno, o paciente vai ficar lá com a gente, né, em observação, internado e assim por diante. Mas nós podemos utilizar aqui muito bem o do MEPALPA ABCDE do Medway. Eu sou cheia dos mnemônicos, eu gosto muito, é uma forma de sistematizar meu pensamento e eu não me perder, não esquecer de alguma coisa, não falar alguma coisa que é lá por último, depois lembrar de alguma coisa que eu deveria ter falado lá no começo. Então, pra mim é muito bom essa sistematização. Tem gente que não gosta de mnemônico, que se embanana, que confunde tudo. Então, pra você que não gosta, foca direto lá no procedimento, no passo a passo de procedimento, e usa o fluxograma que você gosta. Mas, para você que gosta, espero te ajudar com esse passo a passo da punção do líquor, né? Então, o mnemônico do MEPALPA ABCDE eu vou deixar aqui na descrição, todos os passos certinhos. E o M seria de materiais. Primeiro, a gente tem que separar os materiais a serem utilizados, incluindo a nossa paramentação. O E, do ME, né, seria explicar o procedimento para o paciente. O P seria pedir consentimento, a gente não pode tocar, iniciar alguma coisa sem pedir o consentimento do paciente. O próximo A, o primeiro A, na verdade, seria para a gente afastar alguma contraindicação. O L seria de lavar as mãos, aquecer e nos paramentar. O próximo P seria posicionar o paciente de maneira adequada, e aqui a gente tem sim que lembrar do posicionamento do paciente. O próximo A seria asepsia e colocação dos campos estéreis, aqui no caso a gente vai fazer os dois. O outro A seria anestesia do paciente, e aqui a gente também faz anestesia do paciente. Depois a gente tem o P, o próximo P, que é o passo a passo em si do procedimento, que a gente vai verbalizar todos os passos do procedimento. O outro C, né, do A, P, C, D, E, seria colher materiais para análise. Aqui a gente vai verbalizar, que a gente vai realizar a coleta e vai enviar para análise. Depois o D, descartar pérfuro-cortantes. E o E, exames complementares se necessário. Esse daqui vai ser o único que a gente não vai utilizar no caso da punção lombar. Então vamos colocar a nossa punção lombar dentro desse mnemônico, né? Primeiro M, do MEPALPA. Quais serão os materiais que a gente vai precisar? A paramentação estéreo, né? Gorro, óculos, máscara, avental e luvas estéreis, lembrando que as luvas são sempre as últimas a serem colocadas. Nós também vamos precisar de lidocaína, 2%, de uma seringa de 10 a 20 ml, de uma agulha com punção, quer dizer, de 20 a 22 gauge com mandril. Nós vamos precisar também de tubos para coletar o nosso material, né? Então, basicamente, seria isso. E também o desgermante, né? Pode ser o iodo ou pode ser a clorexidina, sempre lembrando se o paciente tem alguma alergia a um ou a outro, né? Que daí a gente vai preferir o que ele não tem alergia, obviamente. E esses seriam os materiais necessários. Depois, o E, a gente vai explicar o procedimento para o paciente, explicar o que vai ser feito, perguntar se ele tem alguma dúvida, né? Dizer certinho o que a gente vai fazer com ele. Depois o P, pedir consentimento. O senhor me autoriza a realizar esse procedimento que eu acabei de explicar para o senhor? Depois, afastar contraindicações. Quais seriam as contraindicações da punção lombar? A mais temida e a principal que a gente deve descartar é uma hipertensão intracraniana com herniação cerebral. Então, se a gente realizar a punção no paciente que tem uma hipertensão intracraniana, a gente pode
levar esse paciente a óbito lá, logo depois que a gente fez a punção. Então, a gente tem que descartar essa hipertensão, ou se ele tiver sinais de déficit neurológico ou papiledema, a gente tem a indicação da realização de uma tomografia. Se não tiver nenhuma lesão, nenhuma alteração na tomografia, a gente procede com a punção. Se tiver alguma alteração na tomografia, como uma lesão expansiva ou um desvio de massa, aí vai ser uma contraindicação da punção. Se for o caso de uma meningite, tiver a punção contraindicada, a gente faz o tratamento empírico mesmo, né? Então, se tiver algum desses sinais, algum desses achados, é contraindicada a punção lombar. O L, né, do palpa, seria lavar as mãos, aquecer e se paramentar por completo, verbalizar qual é a paramentação que você vai realizar, né? Vou colocar o gorro, o óculos, a máscara, o avental e as luvas. Sempre fala na ordem, né, tudo certinho, sendo as luvas por último para você não correr o risco de se contaminar. Depois, o P, do palpar, seria posicionar o paciente. Qual deve ser a posição ideal do paciente para a realização da punção lombar? O paciente deve estar em decúbito lateral, que é o preferencial, ou sentado à beira do leito. Esse decúbito lateral, a gente tem que pedir para ele abraçar os joelhos, né, para fletir a coluna e aí aumentar os espaços intervertebrais, os espaços entre os processos espinhosos, quer dizer, e facilitar a nossa punção. Então, será deitado em decúbito lateral, abraçando os joelhos, fazendo uma flexão da coluna, ou sentado na beira do leito também, assim curvado para frente para fazer essa flexão da coluna. Depois, o próximo A seria asepsia e colocação de campos estéreis. Asepsia, com desgermante, pode ser tanto álcool, tanto iodo quanto a clorexidina, né? A gente tem que ver qual será preferível para aquele determinado paciente, afastando alergias, né, ou a um ou a outro. E a asepsia deve ser realizada em movimentos circulares, começando do centro para fora, tipo um caracol assim, né? Então a gente começa do centro, vai fazendo esses movimentos circulares até realizar a asepsia de todo o local que a gente vai realizar a punção. E pegar o anestésico, né, com uma agulha 40x12 e depois trocar a agulha por uma hipodérmica e realizar a anestesia na coluna do paciente, na derme, lá nos tecidos mais superficiais do nosso paciente, né, na pele e subcutâneo. E depois a gente vai para o passo a passo do procedimento, né? O primeiro A lá o último A do palpa seria a asepsia e o primeiro A do APCDE é a anestesia. Então vamos para o P, que é o passo a passo do procedimento. Para realizar a punção, primeiro a gente tem que localizar onde é que a punção vai ser feita, né? A gente não pode ir às cegas lá realizar a punção. Então, o lugar preferível para a realização da punção é entre L3 e L4 ou L4 e L5. Como que nós vamos localizar essa região? Nós temos que traçar uma linha imaginária na região superior das cristas ilíacas e no centro dessa linha imaginária, que é onde vai estar localizada a coluna do paciente, é onde vai se localizar a L4. Então, a punção, a gente vai palpar lá, né, localizar a L4 e a punção pode ser tanto na superior ou inferior a L4, tá bom? Então, vai ser assim que a gente vai localizar. Por que tem que ser entre L3 ou L4 ou L4 e L5? Porque nessa região o risco de lesão neurológica por trauma direto é menor. Então, por isso é preferível essa região, tá bom? Então, a gente imagina essa linha, né? Traça essa linha imaginária acima das cristas ilíacas, palpa lá a coluna e localiza e marca onde é que a gente vai realizar a punção. Então, a gente tem que localizar e deixar marcado antes de puncionar, tá? Na margem superior, a linha vai ser feita lá nas cristas ilíacas. Então, nós marcamos, nós encontramos, nós palpamos, nós sabemos onde vai ser realizada a punção. Aí, nós vamos pegar a agulha e introduzir a agulha. A introdução deve ser a 15 graus. Nós podemos utilizar a cicatriz umbilical do paciente como referência, assim seria a agulha reta, assim seria 15 graus. Então, vamos imaginar que aqui estaria a barriga do nosso paciente e aqui o umbigo. Então, a 15 graus, assim, de maneira perpendicular à cicatriz umbilical do nosso paciente, tá? Só lembrar disso, ou lembrar que a agulha tem que ser introduzida a 15 graus
na hora da punção do nosso paciente, tá? Paralela ao umbigo. E quais são os planos que vão ser perfurados? Primeiro vai ser a pele, obviamente, e depois o subcutâneo. Então, pele, subcutâneo, e aí em seguida a gente já vai encontrar o ligamento supraespinhoso, o ligamento interespinhoso e o ligamento amarelo. Quando a gente chegar lá no ligamento amarelo, a gente vai ouvir um plop. Quando a gente ouvir esse plop, vai ter uma perda da resistência da introdução da agulha e a partir daí a gente já pode encontrar um pouco da drenagem espontânea, o início da drenagem espontânea lá do líquido que a gente quer, entendeu? Do líquor do nosso paciente. Então, a gente ouviu esse plop, é o ligamento amarelo que a gente acabou de passar e a partir daí a gente já pode ir a cada 2 milímetros e retirando lentamente o mandril, tá? E vendo se tá tendo a drenagem espontânea do líquor. A gente não pode aspirar, tá bom? É contraindicado aspirar. A drenagem tem que ser espontânea. Então, a partir do plop, a partir do ligamento amarelo, nós vamos retirando a cada 2 milímetros lentamente o mandril e observando se tá tendo a drenagem espontânea. Depois do ligamento amarelo, o plano que a gente vai encontrar vai ser o espaço peridural, depois a dura mater, depois a aracnoide. E aí a gente encontrou lá chegou no espaço subaracnoideu do paciente. Se a gente realizou essa introdução e não tá tendo a drenagem espontânea do líquido, né, do líquor, é porque o procedimento não está correto. Nesse momento a gente pode então repetir o procedimento, retirando a agulha, sem retirar da pele, né? Retirando a agulha até a pele, lá até o subcutâneo e reintroduzindo para tentar repetir, né? E colocar na localização correta lá. Se a gente introduziu, fez tudo certinho, chegou lá no espaço e tá saindo uma quantidade muito escassa, é porque a agulha pode estar sendo obstruída pela cauda equina. Então, nós podemos realizar uma rotação de 90 graus e aí pode acontecer a drenagem espontânea, tranquila, porque vai ser desobstruída, né? A ponta lá da nossa agulha. Então, o feixe da cauda equina pode obstruir, a gente roda para desobstruir. Assim, a gente vai abrir retirar lá o mandril, né? E coletar o líquor nos tubos de amostra, coletar a quantidade necessária pra gente enviar para a amostra, sempre com drenagem espontânea, tá? Não vai aspirar, é contraindicado aspirar. E terminou a coleta, a gente vai reinserir o mandril e retirar a agulha e falar para o paciente que a gente terminou a coleta, o passo a passo do nosso procedimento. Então aqui a gente está no P, né? Do A, P, C, D, E. O C seria colher os materiais, então aqui e enviar, né? Aqui a gente pode falar que a gente vai pegar esses tubos, coletar e enviar para análise e aguardar o resultado. E a gente A, P, C, D. O D seria descartar pérfuro cortantes e o E seria exames complementares, aqui não é necessário. Tem algumas observações que devem ser feitas aqui, que é depois do procedimento, o paciente pode ter algum mal-estar, pode ter dor no local da punção, pode ter uma cefaleia intensa. Então, para evitar essa cefaleia principalmente, a gente prescreve um repouso absoluto do paciente por 48 horas, né, por 2 dias. E esse repouso, até na hora de comer, ele tem que ficar em repouso. Ele tem que comer de lado, assim, né, o repouso preferencialmente tem que ser dorsal, então ele pode evitar essa dor, né? Quando o paciente levanta, ele sente a dor. Quando ele deita, a dor para. Então, a gente recomenda essa dor por 48 horas. Uma outra complicação que pode ter também é infecção, sangrado e a mais temida, né? A mais grave, que seria uma herniação cerebral. Mas a mais comum seria mesmo essa cefaleia pós-punção, que é indicada o repouso. E quando chegar o líquido da análise, né? Nós vamos avaliar o líquido e ver se tem predomínio de bactérias, né? Ou se é um predomínio de polimorfonucleares, quer dizer que daí a gente vai pensar em uma infecção bacteriana, também vamos ter consumo da glicose, que reforça a nossa hipótese de uma infecção meníngea por bactérias. E as infecções virais, tuberculósicas ou fúngicas têm predomínio de linfócitos, tá? Então, se veio polimorfonucleares com redução da glicose, é bacteriana. Se veio linfócitos, pode ser ou viral ou fúngica ou por infecção por tuberculose, tá bom? Então seria basicamente assim o passo a passo, né? E se tiver lá na sua tarefa para você verbalizar um procedimento numa estação de meningite, por exemplo, o procedimento pode ser esse, né? Não vou dizer que vai ser esse porque
pode ter outros procedimentos a serem realizados. Mas, se for em relação à pulsão do líquor, a gente vai estar preparadíssimos, né? Se for para realizar, pode também cair, como a gente já conversou, para realizar manobras semiológicas, né? Então, a gente também tem que revisar isso, tá? Kerner e Brudzinski, principalmente, para ver os sinais de rigidez de nuca. E lembrando que a punção lombar pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica, né? A maioria das vezes a gente usa como diagnóstico para meningite, encefalites, é utilizada na síndrome de Guillain-Barré, né? Esclerose múltipla, em leucemia linfóide aguda, mas também pode ser terapêutica, como por exemplo para alívio, para quimioterapia, né? De algum tumor do sistema nervoso central, e enfim. Então, assim seria o passo a passo desse procedimento. Se cair, estaremos armados, preparados. E boa prova, gente, bons estudos e até o próximo vídeo.